Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e vocês conseguem encontrar bem mais material meu lá no dricaroalves.com.br, inclusive livros gratuitos para download, material para ajudar vocês. Hoje, dia 15 de abril de 2025, eu tenho uma missão muito especial. Eu tenho que fazer com que vocês entendam que cristão tem que cuidar da saúde para honrar a Deus de verdade. Ponto. Em outras palavras, se você não cuida minimamente bem da saúde, buscando prevenir doenças, fortalecer seu organismo e dar as melhores condições para ele funcionar bem, você possivelmente não está sendo de verdade um bom cristão. Eu vou explicar para vocês. Eu sou médico, tá? Mas acima de tudo eu sou cristão. E já tem um tempinho que Deus tem me incomodado, digamos assim, na cabeça, tem vindo o pensamento do tipo: fale para os cristãos, para eles entenderem como você, o tanto que a saúde é fundamental na vida, tá? Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês o que eu falei, que cristão tem que cuidar da saúde para honrar a Deus de verdade. O cristão, eu tô com o roteiro aqui do lado, tá? Para não esquecer de falar nada. Ele quer seguir os passos de Jesus e os seus ensinamentos, não é? Ok. O cristão, ele mira em seguir todos os passos de Jesus, para, seguindo a maioria desses passos, o máximo possível, ser melhor a cada dia e agradar a Deus, certo? E o cristão de verdade, ele usa para isso os ensinamentos da Bíblia, sobretudo as palavras de Jesus e o Novo Testamento, né? A gente sabe que o Velho Testamento teve algumas coisas atualizadas, digamos assim, no Novo Testamento, mas não é a maioria, tá bom? Afinal, entendam, o que mais educa é o exemplo. E Jesus veio à Terra, entre nós, para educar através dos seus ensinamentos e pelo seu exemplo. E digo para vocês, Jesus era muito saudável. O que os estudos científicos atuais mostram que mais importa para a saúde, gente, são os hábitos saudáveis de vida. E Jesus Cristo tinha todos, tá? Água, respiração, alimentação, exercícios, sono, sol, gerenciamento de estresse, cuidados com mente, espírito e relações sociais. Jesus Cristo tinha todos. Para fazer essa live, eu passei horas estudando e pesquisando para ter certeza do que eu estou falando para vocês. E olha, já naquela época, Jesus tinha todos os bons hábitos de vida e você pode comprovar se você perguntar para qualquer inteligência artificial, tá? E você sabe que as inteligências artificiais não têm nenhum viés religioso ou espiritual, certo? Até ao contrário, algumas. Então você pode perguntar para Perplexity, ChatGPT, Gemini, Grok 3, Meta AI, tá? DeepSeek. Todas elas vão confirmar para você tudo que eu estou falando nessa live. Inclusive que Jesus Cristo era extremamente saudável. Que ele dava o exemplo em um estilo de vida equilibrado, moderado e mais que suficiente para sustentar e promover organismo, mente e espírito realmente saudáveis. Ou seja, a gente deve seguir só o que ele falava e não o que ele fazia? O exemplo de cuidado que Jesus deixou, cuidado com o corpo, com a mente, com o seu espírito e com suas relações sociais, não é algo a ser seguido também pelo cristão? Aí eu te pergunto, quantos ensinamentos da Bíblia, sobretudo palavras de Jesus e do Novo Testamento, o cristão de verdade deveria tentar seguir ao máximo no seu dia a dia, gente? Todos, não é? Bem, vamos lá. Na Bíblia são mais de 150 passagens que direta ou indiretamente tratam de cuidado com a saúde. Mais de 150 passagens distribuídas em 39 livros das Escrituras, falando sobre a importância de cuidar da saúde. A gente não devia então seguir essa parte também? Ou o cristão tem que filtrar o que é seguível, se é que existe essa palavra na Bíblia? Quer dizer que a Bíblia é o livro sagrado do cristão, mas ser cristão é uma espécie de
Vou escolher que ensinamentos de Deus, dos apóstolos, profetas, homens santos e espíritos superiores eu acho que eu consiga seguir e vou desprezar o restante? É isso que é ser cristão? Não é um exemplo todo do Cristo e do que ele deixou que deve ser o nosso objetivo constante seguir como cristãos? Não é o que a gente deve mirar. A gente não deve mirar o perfeito, que foi Jesus Cristo, para chegarmos ao bom, ao ótimo nas nossas vidas, que é o que pode trazer os nossos melhores resultados. Quer dizer, a gente mira nas estrelas para poder atingir o que é atingível para nós. Deus não quer o melhor para nós, gente, esperando apenas que a gente faça a nossa parte, e fazer a nossa parte não é cuidar do templo do Espírito, que é o nosso corpo, que é o que nos sustenta, e também a nossa mente, nossas relações sociais. E o exemplo, cristãos como eu, não é Jesus incluindo a vida diária, extremamente saudável, e os hábitos de vida saudáveis que o Senhor cultivou? A gente não cuida porque dá trabalho? A gente não cuida porque é difícil? Mas me diga uma coisa, a vida de Jesus foi fácil nos 33 anos de existência dele sobre a terra? Porque a gente sabe que o Pai é eterno, né? Mas você acha mesmo que a vida dele foi fácil nesses 33 anos de existência sobre a terra? Mas nesses 33 anos ele cuidou dos hábitos de vida e da saúde, apesar das dificuldades. Isso não é um exemplo para nós? Vamos para alguns dados. Deus permanece uma realidade para 7 em cada 10 pessoas em todo o mundo. Nós que acreditamos em Deus ou em uma força superior, somos 5 bilhões e 700 milhões de pessoas na Terra. Cerca de 72% da Terra, quase 3/4 da humanidade, é como nós, que acreditamos em Deus ou em algo superior que alguns não chamam de Deus. E nós somos 2 bilhões e 400 milhões de cristãos sobre a Terra, tá? 31,6% da população mundial. Será que a gente não deve ser melhor a cada dia para poder honrar a Deus, que nos deu essa vida, esse corpo, e assim fazer a diferença ao também servirmos de exemplo e assim também inspirarmos outros, mesmo ainda não acreditando em Deus e Jesus, ainda, mesmo aqueles que não acreditam, através do nosso exemplo? Será que a gente não tem que ser exemplo tanto para quem acredita em Deus, quem é cristão, quanto para quem não seja? Ou vocês acham que isso não é parte do que Deus espera de nós, que a gente fique tão bem a ponto de podermos transbordar esse bem e educarmos as outras pessoas pelo nosso exemplo? Será que o nosso progresso e o nosso bem, ele não deve simplesmente ser tanto em nós que transborde para outros ao nosso redor? E assim, se você chegou até aqui nessa live, você tem que entender que a gente não precisa ser perfeito para estar no caminho que Jesus quer para nós, e nem para podermos falar dele, do que é certo, tá? Porque se a gente tivesse que ser perfeito, ninguém na Terra seria digno de falar de Jesus. Concordam? Porque a gente sempre tem alguma imperfeição. A gente aprende uns com os outros com quem pelo menos faz a mais e melhor nesse cuidado, em alguma área, consigo mesmo sem ser perfeito. Eu que estou aqui falando para vocês hoje, sabe, falando que o cristão precisa cuidar minimamente da saúde para que seja de fato um bom cristão, eu não sou perfeito, como ninguém na Terra é. Mas pense bem, você não ouve uma pregação, um culto, uma sessão, uma aula, uma palestra de alguém com liderança, evolução espiritual, porque a pessoa é perfeita, não é? Você ouve buscando extrair conhecimento, aprendizado, orientações naquilo que a pessoa tem de melhor e mais evoluído para oferecer, apesar das próprias dificuldades dela, dos desafios, dos pontos de melhoria, não é? Outro exemplo, você não vai a médico só se eles forem totalmente saudáveis, até porque muitos médicos por aí estão obesos, estão cansados, estão até com sintomas e doenças, não transparecem muita saúde, não é? Mas eles estão ali oferecendo o seu melhor para você, em alguma área. Então a gente ter defeitos, imperfeições, pontos a melhorar, não tira a nossa legitimidade de falar sobre aquilo que a gente sabe, mesmo que a gente não pratique 100% em nossas vidas e que não tenha nem a saúde perfeita.
É que a questão, gente, não é sobre perfeição. E essa live hoje não é sobre isso. E nem ser cristão é sobre ser perfeito. Nem Jesus cobra isso de nós. Você não vai ser um bom cristão só quando você tiver uma saúde impecável, perfeita, sem falhas. Mas sim quando Deus, que enxerga tudo no nosso coração e na nossa mente, a todo momento, incluindo nossas intenções e objetivos, Ele puder perceber em você, nos seus pensamentos e condutas, que você está de verdade fazendo o seu melhor. Em todas as áreas que Jesus deixou ensinadas, orientadas e nas quais Ele buscou nos educar, sobretudo pelo exemplo, mais até do que pelas palavras. Então, a grande pergunta aqui é, você não quer ser um cristão seletivo, não é? Não existe essa palavra, eu criei para a live. Que só cumpre o que convém entre os mandamentos e ensinamentos bíblicos. Ou seja, seleciona isso aqui, dá para eu cumprir. Isso aqui não dá, eu vou só jogar para debaixo do tapete. Você não quer ser esse tipo de cristão, certo? Eu tenho certeza que você quer seguir o máximo possível os ensinamentos e passos de Jesus, não é? Então, essa é a pergunta que eu quero que você se faça agora. Você está fazendo o seu melhor também no seu cuidado diário com a sua própria saúde? Só te lembrando, Jesus tinha excelente saúde e mantinha excelentes hábitos de vida, que são o principal segredo para a saúde. E ele tinha tudo isso em uma época onde o acesso a médico era muito difícil. Era mais para uma elite ou numa situação muito extrema, tá? E não era médico formado em faculdade com muito conhecimento em medicina, não. Era quem estudava sobre ervas, tratamentos naturais e tudo, tá? E lembre-se, são mais de 150 passagens bíblicas reforçando a importância de cuidar da saúde. Aí eu te pergunto, você vai continuar de alguma forma ignorando essas mais de 150 passagens bíblicas? Até quando? Jesus tem que aparecer em espírito, em pessoa para você, para dizer, olha, eu quero que você seja um bom cristão, mas por que você ignora isso aqui com a sua saúde? Sabe? E por que, se você quer ser um bom cristão e seguir os exemplos do mestre e orientações da Bíblia, você vai continuar ignorando? O problema, gente, é que o que a gente mais vê por aí são cristãos com a saúde francamente ruim e muitos até muito sintomáticos e doentes no dia a dia. É uma maioria que a gente vê, infelizmente, irmãos cristãos como nós, com sobrepeso e até obesidade, ou então com uma magreza e pouca massa magra, né? Poucos músculos e ossos, que você vê que não estão saudáveis. Ou gente com doenças crônicas, com hipertensão, diabetes, câncer, doenças autoimunes, ou adoecimentos mentais e cerebrais como ansiedade, depressão e até as neurodegenerações que estão aumentando drasticamente no mundo, como Alzheimer, Parkinson e por aí vai. E muitos com vícios, por vezes intensos. Eu não estou falando daquele cristão que bebe de vez em quando com moderação, fuma pouco, não deveria, de vez em quando, tá? Eu estou falando daquele, e não são poucos, infelizmente, que infelizmente não consegue se livrar das searas, dos desafios de um vício mais intenso. Ou seja, infelizmente a gente tem cristãos que oram muito, que são muito tementes a Deus, na parte da Bíblia de práticas da oração e companhia, mas que não cuidam da sua saúde. Só que cuidar da saúde faz parte de ser um bom cristão. E basta você observar que entre os maiores pedidos para Deus em clamores, orações, buscas religiosas, rádios religiosas e tudo, são apelos para recuperar a saúde, tá? E estamos todos, né, a maioria por aí, com menos saúde e vitalidade, tão doentes, eu falo da humanidade como um todo, tá? Principalmente porque os comportamentos diários, rotineiros, são em sua maioria ruins ou insuficientes. Eles enfraquecem o organismo, e assim causam ou agravam milhares de sintomas e doenças. Gente, tudo que você faz no seu dia a dia repetidamente vira seus hábitos de vida, que vão fazer o seu estilo de vida, tá? Ou seja, a gente está doente, em última análise, porque há pouco conhecimento ou, por parte de quem conhece, pouco empenho em adotar e manter hábitos saudáveis de vida. E entenda que a medicina atual comprova, por dados abundantes de vários estudos científicos,
e por boa prática, sobretudo das últimas décadas, que o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde é adotar e manter um bom estilo de vida. Não sou eu quem está falando. São inúmeros estudos com até milhões de pessoas e a experiência de consultório de milhares dos melhores médicos do mundo. Tá? Para vocês terem ideia, no meu último livro gratuito, eu coloquei um estudo com 730 mil pessoas, comprovando que o que mais importa, são vários estudos lá, comprovando que o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde é melhorar os hábitos de vida, o que você faz repetidamente no dia a dia. Mas cristão, você como eu, compreenda de uma vez que você nunca vai conseguir obter e manter uma boa saúde só orando. Não vai. Até a palavra oração é a junção de orar mais ação. Entenda isso. Você conhece a história da enchente? Ela vai exemplificar bem por que só orar não vai te trazer resultados. Tem que ser orar mais ação, inclusive em saúde. Essa história é uma parábola moderna, muito contada em pregações e reflexões espirituais, para ilustrar como muitas vezes Deus responde às nossas orações de maneiras que a gente não reconhece. A gente nem esperava. Porque a gente espera milagres espetaculares e a gente acaba ignorando os meios simples e humanos pelos quais Deus age. Olha a história. O homem na enchente. Durante uma grande enchente que atingiu sua cidade, um homem muito religioso, ele decidiu que confiaria completamente em Deus para ser salvo. Quando as águas começaram a subir, ele subiu para o segundo andar da sua casa e orou: Senhor, eu confio em ti, eu sei que você vai me salvar dessa enchente. Pouco tempo depois, um vizinho passou em um barco e gritou: Ei, sobe aqui que eu te levo para um lugar seguro. O homem respondeu: Não, obrigado, Deus vai me salvar. As águas continuaram subindo, então ele subiu para o telhado. Novamente ele orou: Senhor, eu continuo confiando em ti, envia o teu livramento. Então uma equipe de resgate veio em um barco maior e insistiu: Vamos, essa é a última chance de você sair com vida. Mas o homem respondeu: Não, Deus vai me salvar, eu tenho fé. A enchente piorou e ele teve que subir no ponto mais alto da chaminé. Por fim, um helicóptero dos bombeiros sobrevoou, lançou uma escada e um socorrista gritou: Pega a escada, a gente vai te tirar daí. Mas o homem com muita fé gritou de volta: Não preciso, Deus vai me salvar. Pouco tempo depois ele foi levado pelas águas e morreu afogado. Quando ele chegou no céu, ele encontrou-se com Deus e um tanto confuso ele perguntou: Senhor, eu confiei tanto em ti, por que não me salvastes? E Deus respondeu: Eu te enviei 2 barcos e um helicóptero, o que mais você queria? Essa parábola, gente, ela nos ensina que Deus age através de pessoas, circunstâncias, meios naturais, lives, tá? E que a verdadeira fé também precisa de sabedoria e discernimento. Muitas vezes o milagre já está diante de nós, mas a gente se recusa a enxergar porque não é como a gente queria ou como a gente esperava, tá? Então, para eu terminar de te abrir os olhos para o óbvio, a vida plena na perspectiva bíblica não é acaso. É fruto de uma jornada intencional de fé, autogestão e servir. São as 3 coisas. Muita gente para só na fé ou só no serviço. Como resume Eclesiastes 9:10, tudo que sua mão encontrar para fazer, faça com todo o seu vigor. E essa exortação, gente, convida a uma existência ativa, guiada pela sabedoria divina e impulsionada pelo potencial nosso, humano. E a Bíblia é cheia de exemplos disso, como está aí em Salmos, Provérbios, Mateus, Romanos, Filipenses, etc. Tá? A Bíblia enfatiza que cuidar do corpo e da mente é um ato de adoração. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, Paulo declara: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Glorifiquem a Deus com o seu corpo. Essa visão sacramental do corpo demanda práticas de autocuidado físico e emocional, gente. Como moderar excessos, como está em Provérbios 23, versículos 20 e 21, e buscar o equilíbrio mental, Filipenses 4, versículos 6 a 7. E o Salmo 139, versículo 14, reforça a dignidade do corpo como obra divina. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
A negligência com a saúde, gente, portanto, contradiz o reconhecimento da criação divina. Quando você não cuida da sua saúde, você não está honrando o patrimônio da vida, do corpo, da mente que Jesus te deu. Infelizmente é essa a verdade. Amarga, mas é essa a verdade. Resumindo, o que eu vou falar agora é muito forte, mas é real e necessário para você e com certeza para muitos de quem você se lembrou ao longo dessa aula, dessa live, lembrou agora e para quem você sabe que precisa passar essa live de conscientização, de mudança. Todo cristão que realmente quer louvar a Deus, honrar Jesus, precisa cuidar melhor da sua saúde no dia a dia. Se não cuidou até agora, a partir de hoje, quando assistiu essa aula. Se você ainda duvida do que eu falei, reassista a live, busque as referências bíblicas, leia atentamente a Bíblia ou meramente vai lá na inteligência artificial que ela vai te ajudar a se convencer disso. Busca lá versículos bíblicos que ressaltam a importância de cuidar da saúde. Não precisa acreditar no Ícaro. Eu sou só um médico cristão tentando fazer o bem por vocês. Mas você não precisa acreditar em mim. Acredite na Bíblia. Acredite em Jesus. Vá lá, se você não vai ler a Bíblia toda buscando versículos de saúde, busque na inteligência artificial que ela separa para você. Eu fiz isso e tem muita coisa. Tá? Entenda, se você só lê a Bíblia e ora, até diariamente, vai ao seu culto, missa, reunião semanalmente e até trabalha em benefício do próximo, mas você não cuida minimamente bem da saúde, você já tem um bom começo. Mas eu lamento te informar que a sua cristandade está incompleta. Porque o Pai espera que você cuide do seu corpo como templo do Espírito, que é o meio para que você viva e execute os propósitos da sua vida. Todos. Os que você quer, os que Ele te designou para fazer e os que você se designa para fazer, se propõe a fazer para honrá-lo. Tá? Não é que você tenha que focar nisso, no autocuidado, como a prioridade da sua vida, uma coisa egoística, não. Mas definitivamente não é sobre negligenciar o necessário cuidado com o seu corpo, mente e espírito. Porque se você não estiver bem, você nem ajuda os outros. Você nem pode cumprir os propósitos que você tem da vida ajudando os outros. Tá? Então, você precisa cuidar de corpo, mente, espírito e relações sociais, como Jesus fez e deixou escrito para nós que a gente deveria fazer. Ele deixou escrito até como, tá? Ou seja, a minha fala termina aqui, nessa live de conscientização, de despertar, de mostrar para você que precisa passar a cuidar melhor da sua saúde a partir de hoje, por ser isto mais uma das obrigações do real bom cristão. Você provavelmente não sabia de tudo isso ou não sabia que era tão importante. Então, por favor, faça melhores escolhas daqui para frente, tá? Eu te falo isso de médico e cristão para cristão, de ser humano querendo acertar para outro que também quer. Mas até aqui eu só falei do problema. Te conscientizei de como você precisa resolvê-lo a partir de hoje. Não por mim, mas por você e para poder honrar direito Jesus. Ok? Mas se você quer apoio para resolver esse problema, eu escrevi um manual gratuito para te ajudar. E é gratuito mesmo, não tem pegadinha, tá? Não é um meio para te vender produto, nem para captar seus dados para mala direta, não. É um manual atual, completo, comprovadamente útil por depoimentos de milhares de pessoas até hoje. O manual é só algo que Deus me ordenou produzir e disponibilizar gratuitamente, eu fiz. Tá lá no dominesuasaude.com.br, tá? Você só tem que baixar, gratuitamente, é seu, tá? Ler e aplicar na sua vida. E compartilhar com quem precisa assistir essa live e mudar a vida de vez. É um presente de cristão para cristão, tá? É um cumprimento da parte da minha missão de vida, que é ensinar e ajudar em saúde. Então, se você não se sente bem, mesmo orando regularmente, se você tem sintomas e doenças e quer fazer a sua parte a partir de hoje para melhorar ou até se livrar desses sintomas e doenças, claro, orando também. Se você percebeu que não tem cuidado bem da saúde, como todo cristão da saúde precisa, cristão de verdade precisa fazer, tá? Eu só te peço então que você baixe gratuitamente o Domine Sua Saúde, leia e aplique na sua vida. Só isso, tá?
porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Como já ajudou o conteúdo dele centenas de milhares de pessoas nesses meus 25 anos de medicina. E que você possa não só se ajudar lendo e praticando, mas também compartilhar essa live, o PDF de 170 páginas, com quem você queira também que tenha mais bem na sua vida. E assim todos seremos melhores cristãos e mais saudáveis, tá? Será, um último questionamento, que não te falta saúde para ter uma vida melhor, para ser um melhor cristão, para honrar mais e melhor o Pai? Então, se você quer isso, a minha parte eu fiz. Último aviso, baixe o Domine Sua Saúde lá no dominesuasaude.com.br, livro novo, agora de abril de 2025, tá? Ele é gratuito em PDF, você baixa no dominesuasaude.com.br, aplica na sua vida e vai fazer a sua parte melhor. Não por mim, mas por você, quem você ama e por Deus. Você pode fazer valer a pena, você só precisa fazer sua parte, tá? E eu espero que Deus muito abençoe e guie você nessa nova e melhor jornada. Agora, por favor, reflita sobre o que eu disse e comenta aqui, tá? Para eu saber sua opinião e se o conteúdo ajudou ou não você e por quê. E compartilhe essa live, por favor, para a gente ver se assim a gente desperta mais gente para o que foi falado aqui, para sermos todos de verdade bons cristãos. Assim você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas e assim com certeza você ajuda Jesus, você ajuda Deus a fazer com que mais pessoas entendam que Ele quer que todos nós sejamos mais saudáveis. A gente só precisa fazer a nossa parte. Você me ajuda nisso? Você ajuda Ele nisso? Espero que sim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus muito abençoe, guie e proteja vocês e famílias hoje e sempre. Um abraço. Até mais.